Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um papo bom e a gente começa essa terça-feira com uma energia muito boa, porque o assunto é muito gostoso e a pessoa que eu vou receber é maravilhosa, incrível e estou super feliz de estar aqui dividindo esse momento com ela. Hoje a gente vai receber a doula de parto, mãe do Léo e do Henrico. Ai, que delícia! A Natália Duarte, ela vai contar pra gente um pouco sobre o parto humanizado e muito mais. A Natália, ela também fez um parto humanizado, então por isso que ela vai poder contar um pouco pra gente da experiência dela, e isso vai ser muito bom, porque vai trazer pra gente uma coisa muito da prática mesmo, né, do que ela viveu. Um beijo para todo mundo que está aqui na live, a Carol, a Cris, a Elaine, muito bom estar aqui com vocês. Então eu já apresentei a Natália, ela já está por aqui e eu já vou chamá-la para a gente conversar. Não esqueçam que vocês precisam mandar muitos coraçõezinhos para a gente, e esse aviãozinho aqui do lado, vocês também podem estar enviando para pessoas que vocês gostam para assistir a live aqui com a gente. Então já vou chamar a Nath, que aí chama, que a gente tem mais intimidade, chamo de Nath. E ela já vai vir aqui com a gente. Será que ela... Ah, Olá, chegou! tudo bem? Olá! Tudo, e você? Tudo certo. Obrigada pelo convite, Kel, mais uma vez, pela apresentação carinhosa. Ah, que bom. Eu que agradeço. Eu estava pensando aqui, né? A gente conversou um pouquinho antes, né? Que eu gosto de conversar com as pessoas antes de começar. E aí com a Nath foi bem em cima da hora. Aí a gente falou, nossa, é casa de ferreiro, espeto de pau. Duas jornalistas e a gente, ai meu Deus, como que vai ser? Não sei o que lá. Vai Fica ser tudo nervosa, ótimo. né? É isso aí. É, a gente fica nervosa e tal, acontece. Tenho duas coisas para falar. Primeiro, travou. Pode falar. Primeira coisa, a gente sempre acha que quando tem que fazer uma surpresa, alguma coisa para as pessoas, tem que deixar para o final, porque aí fica bem legal. Mas aqui vai ser o contrário, a surpresa vai ser no começo, porque eu tenho medo de não dar tempo no final. A gente E, fala pouco, né, Raquel? e outra coisa que eu quero falar para o pessoal que está entrando aqui, esse mês vai ter live sobre esse tema do Dia das Mães, né? Então vai ser bem focado nesse tema do Dia das Mães. Então aproveitem e continuem acompanhando toda terça-feira às 18h30. Eu não sei se o meu som tá bom, porque eu Por mim coloquei tá ele um pouco ótimo. mais para Tô te baixo ouvindo super bem. e eu vou fazer a surpresa então para você, tá Tá bom, Nath? bom, tá bom. Presta atenção. Ai, peraí, deu pane. Mamãe, obrigada por beijo do Dia das Mães. Foi a melhor mãe que a gente podia ter. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Um beijo agora. A gente te ama. Ah, meu Deus. A gente te ama muito. Ah, que delícia, Que para lindo. descontrolar, né, a pessoa. Obrigada, que coisa linda. A gente, hoje foi um dia impossível falar de maternidade sem mencionar a tragédia de Santa Catarina, né? Que é, a gente, jornalista, está sempre também de olho nas hard news, e acho que hoje foi um dia marcante com esse ataque à creche. Então, foi um dia que fez a gente refletir bastante aqui em casa e enviar também aí os nossos sentimentos, o nosso respeito às famílias. Então, essa homenagem teve esse sabor todo especial de ser grato, né, a tudo que as nossas famílias podem nos proporcionar. Obrigada, Ah, muito obrigada. fico feliz. Então, junto com eles, eu também desejo Feliz Dia das Mães para você e para todas as mamães que estão por aqui. Então, Obrigada. vamos lá, respira fundo Vamos lá, vamos e lá. vamos conversar bastante hoje sobre a questão do parto humanizado. Nath, você fez o parto também, né, humanizado,
E para a gente começar assim essa conversa, eu queria que você contasse um pouco como que foi, né, a sua decisão nesse momento. Tá. Quando eu engravidei do Léo, eu tinha um desejo de parir naturalmente, apesar de não saber ainda exatamente o que que isso significava. Mas eu tinha muito medo de tomar anestesia, eu tinha mais medo da agulha do que Uhum. da dor do parto, né, do desconforto do parto. Eu tinha duas experiências familiares bastante positivas de duas primas minhas que moram em Santos, que tinham tido seus filhos naturalmente. Então, para mim, era simplesmente escolher e seguir. Eu não estava me preparando muito para isso. E eu passava com o mesmo médico desde a adolescência. E falava para ele que eu gostaria de um parto normal, e durante o pré-natal ele estava concordando e estava tudo bem. Até que quando a gente estava perto das 30 semanas, ele começou a dar alguns sinais de que não ia esperar, né? De que talvez, né, dar uma minada na minha confiança ali. E eu lembrei de já ter visto o documentário, lido o filme, tinha assistido o Renascimento do Parto, que eu acho que é o primeiro o portão de entrada, assim, para quem fala em É verdade. humanização. E aí eu falei, nossa, eu comecei a identificar que aquelas desculpas que ele estava usando talvez fossem sinais de que ele não ia bancar o parto normal comigo. E comecei aí, então, com 30 semanas, uma jornada mais real mesmo, em busca de um parto Uhum. natural. Troquei de Corajosa, médica, hein? corajosa, mas eu tinha muito medo da anestesia mesmo, assim. Por Sim. incrível que pareça, a minha busca pelo parto natural nem começou pelos muitos benefícios que ele tem, era mais um medo de intervenção médica. E Tá. aí fui introduzida nesse universo, assim, da humanização. Me encantei com a forma como fui recebida pelos profissionais desse outro lado, né? Então, a Aham. obstetra que eu encontrei do outro lado, quando conheci a minha doula, o suporte que recebi da minha doula, era uma assistência médica que eu não conhecia até então. Não sabia que era possível encontrar médicos assim e profissionais assim. Então, foi aí que eu, enfim, tive um parto bastante respeitoso do Léo. E dali E em você teve o diante, parto em casa ou você foi na casa de parto? Como que foi com não. você? Eu tive o Léo, os dois, aliás, nasceram de partos hospitalares. Os dois Tá. nasceram no hospital em São Paulo. No caso do Henrico, eu planejei um parto domiciliar, eu desejei um parto domiciliar, porque já tinha uma trajetória diferente, né, de confiança em mim mesma, acho que já estava mais tranquila para o parto, mas eu tive diabetes gestacional, então não Ah, era elegível, nem todas as equipes é, topam fazer um parto domiciliar em casa, no caso de uma diabetes gestacional, então a gente optou por manter o hospitalar mesmo, mas consegui ter uma experiência totalmente respeitosa e natural, apesar do ambiente hospitalar. E daí nunca mais saí desse universo, assim, me vi num novo lugar, né? Assim, sou ah, jornalista de formação, é um despertar que a gente fala, né, Nath? é um Olha, eu quero despertar. ler para você aqui um comentário de uma amiga lá de Campinas, a Juliana, que ela também fez o parto humanizado. Ela coloca aqui que a parceria dela com a doula foi fundamental, eita, foi fundamental para ela durante o pós-parto também. Tem essa questão também, né, Nath? E a gente vai Totalmente, falar que é essa rede de acolhimento, né? com E certeza. aí você está falando que você entrou para esse mundo, que o parto humanizado também foi um despertar para você, como mulher, como autocuidado. Eu acho que, né, eu não sou mãe, né, não fiz partos de nenhuma forma, então, mas eu imagino, assim, olhando, né, para as pessoas que tiveram essa experiência, que você começa a sentir a sua potência, né? O quanto você é potente, o quanto aquilo é grandioso e você consegue fazer, né? Então, eu fico imaginando que a sensação é incrível mesmo, né? De muita potência, de muito se autogostar, né? Se é que existe essa É palavra, isso. mas me conta um pouco, você começou então a se preparar, né? Estudar, para também dar essa assistência para outras mulheres. Como que foi isso, Exato. Nath?
As minhas doulas foram fundamentais, são ainda fundamentais, assim, são amigas que eu carrego, e a gente caminha juntas aí nesse caminho da doulagem. Mas eu acho que assim que o Léo nasceu, eu não identifiquei que eu queria ser doula, né? Eu só imaginava que eu queria apoiar aquelas mulheres de alguma forma, mas na verdade o meu desejo era que todo mundo tivesse um parto idêntico ao meu, porque aquela experiência tinha sido tão devastadora, no melhor sentido, tão profunda, que eu queria que todo mundo vivesse a mesma coisa. E aí, com o passar dos anos, caminhando mais na maternidade também, a gente aprende que não tem escolha certa e escolha errada na maternidade, né? E aí eu acho que eu me tornei doula, antes até da formação, quando eu comecei a olhar para as mulheres e falar, ok, qualquer que seja o seu desejo de parto, você precisa ser respeitada. Então, acho que é isso a humanização de cara, assim, mais do que um parto natural, ou a Juliana está comentando aqui, né, frisar a diferença entre o parto normal e o parto natural. Sim, porque o parto normal, ele é um parto via vaginal, ponto. Ele pode acontecer com todas as intervenções, com ocitocina, indução, enfim, qualquer intervenção, sendo elas necessárias ou não, a gente pode chamar de parto normal. Um parto natural, ele é um parto sem intervenção. Então, ele é um parto que ocorre do começo ao fim, apenas com a carga hormonal que essa mulher tem, ela só tem o apoio emocional ali, né? Toda a assistência, claro, assistência para auscultar o batimento cardíaco desse bebê, para verificar a sua própria condição de saúde, para ver se ela consegue, se é possível seguir em segurança. Então, também não é um parto desassistido, né? Ele é um parto assistido por profissionais capacitados para isso, mas ele é um parto que não há intervenção quando não há necessidade. Então, um parto que flui naturalmente do começo ao fim. E aí, para mim, nesse momento do nascimento do Léo, que é o meu filho mais velho, a humanização era um parto natural. As coisas precisavam ser assim. E com o passar do O tempo... natural ser natural, né? Exato. Não o Exato. natural ser uma intervenção cirúrgica, né? Ser uma coisa que agride mais, né? Exato. Mas com o passar dos anos, que eu fui percebendo também que a humanização ela vai muito além dessa escolha por ter ou não um parto natural, porque nem todos os partos naturais são possíveis, né? Às vezes é preciso uma intervenção. E aí eu acho que, sobretudo, a humanização é o respeito. É o respeito às escolhas dessa mulher. Então, ouvir essa mulher, se ela quer se mexer, que ela tenha liberdade para se mover. Se ela quer se alimentar, que ela tenha liberdade para se alimentar. Que ela possa escolher o lugar que ela se sente mais confortável para parir, sendo ele em casa, numa casa de parto ou num hospital. Que ela possa estar com um companheiro presente, estar com uma equipe que escolha, que ouça essas escolhas. Então, eu acho que isso é o grande diferencial da humanização. E se a mulher desejar tomar uma anestesia, uma analgesia, porque aquilo está muito intenso, fisicamente não está viável, eu acho que o parto não deixa de ser humanizado por ter uma analgesia. Pelo contrário, se esse é o desejo da mulher, se é uma escolha informada, que ela conhece ali as repercussões, os porquês daquilo, eu acho que o mais importante da humanização é a informação, né? Então caminhar durante a gestação para informar essa mulher de tudo que é possível, de tudo que existe de ferramenta, e depois dar para ela, oferecer para ela uma escuta atenta e absoluta ao que ela quer naquele momento. Ah, que coisa boa, que coisa linda. Nath, conta pra gente como que é formada uma equipe, né, que trabalha no parto humanizado. E outra coisa importante que eu queria que você comentasse, que inclusive você já até pontuou, é a participação, né, do seu parceiro, da parceira, do seu companheiro, sua companheira, nesse momento, né, o que isso representa para essas mulheres, né? E conta um pouco desse trabalho todo, por favor. Vou começar pela última pergunta. Eu acho que o apoio do parceiro, ele é muito, ou da parceira, é muito importante. É claro que ele não é imprescindível no sentido de que eu defendo muito que o parto, ele é da mulher, né? Então, sim, é o seu corpo.
Mas é claro que quando você tem uma rede de apoio que confia junto, essa confiança, esse olhar que diz para você, sim, você vai conseguir, você é capaz, isso está na sua natureza, vamos juntos, isso não tem preço. Seja isso, seja esse apoio dado pelo acompanhante, pela mãe da mulher, pela irmã, enfim, essa rede de apoio, uma amiga muito próxima. Então, eu acho que ter em volta pessoas que também confiem em você e na sua capacidade de parir, nos dá muita mais segurança, né? Porque esse é um processo em que a gente se questiona muitas vezes, até durante o trabalho de parto, a gente se questiona se vai dar conta daquela intensidade toda. E acho que esse também é um dos papéis da doula, né? De trazer você e te lembrar, olhar nos olhos e falar, vem cá, você não tá sozinha, vamos lá, vamos continuar esse caminho que você escolheu para percorrer. E a gente é só guardiã ali desse campo de cuidado e de amor para essa mulher. Agora sobre a equipe, né? Bom, seria a hipocrisia não falar que uma equipe de parto humanizado completa, ela geralmente é um investimento, né? Então, a gente tem raros profissionais que atendem por convênio, que fazem esse atendimento completamente humanizado, por questões de custo mesmo, porque estar à disposição para um trabalho de parto normal, sem intervenção, significa estar à disposição por um longo período de tempo, muitas vezes, né? Então, a gente tem esse impasse. Quanto tempo, mais ou menos, Nath? Muito difícil dizer, Kel, assim, isso é muito particular. Eu já acompanhei trabalhos de parto de 30 horas, já acompanhei trabalhos de parto de 3 horas. Então, assim, existe um caminho físico a percorrer, tanto para a mulher quanto para o bebê, para dilatação, né? Então, o processo fisiológico mesmo. E existe um processo emocional para acontecer. E eu acredito que existe também um processo espiritual para acontecer. Então, é muito maior do que, né, simplesmente nascer uma criança, um bebê. Não é gigante, né? A chegada de um ser humano. Então tem muita coisa envolvida ali, acho que a confiança faz diferença, sabe? Se sentir segura faz muita diferença para você se permitir e poder percorrer esse seu processo. Então não tem um tempo certo, né? Não tem um tempo mínimo nem máximo. Desde que esteja tudo bem com a mãe e com o bebê, não tem por que não esperar. E isso significa disponibilidade, isso significa, claro, que tem um custo. Então, dito isso, é importante dizer que existem sim no SUS iniciativas lindas de partos humanizados. A gente tem aqui em São Paulo a Casa Ângela e a Casa Sapopemba, que são 2 casas de parto que atendem pelo SUS, que tem um atendimento belíssimo, referência internacional, inclusive. Legal. Então, que é possível também ter um parto humanizado no SUS, gratuitamente, desde que, claro, a mulher esteja elegível ali as diretrizes, né, que se encaixe naquele programa. Então, ela precisa passar pelo pré-natal dentro do SUS, enfim, uma série de coisas. É possível também, alguns hospitais públicos têm um bom atendimento e permitem a entrada de uma doula, permitem a entrada do acompanhante o tempo todo. Ótimo. Mas, em geral, uma equipe de parto completa, quando uma mulher vai contratar a equipe inteira, ela tem um obstetra, né, que é um médico ginecologista obstetra. Ela pode ter uma enfermeira obstetra, que é uma parteira, digamos assim, na linguagem popular. Então, é a mulher que se formou em enfermagem e fez pós-graduação em obstetrícia, ou é a mulher que fez um curso de obstetrícia, que a gente tem aqui em São Paulo, o curso da USP. E essas parteiras vão ser ali o braço direito da médica, então, ou do médico, né? São as pessoas que vão fazer os procedimentos técnicos que forem necessários. Então, vão auscultar o batimento cardíaco do bebê, vão observar a saúde da mulher, são as pessoas que vão dar essa assistência clínica, se é que a gente pode chamar assim. Algumas equipes têm também um pediatra que faz sala de parto, então a pessoa que vai dar que vai receber o recém-nascido, vai garantir que, se ele não precisar de nenhum suporte, ele vai vir direto para o colo da mãe, vai ficar ali no contato pele a pele. E a doula, que é a pessoa que vai dar o suporte físico e emocional, que a gente chama, né? Então,
apesar de não ter nenhum papel clínico, então a gente não tem nenhum papel técnico, né? A gente não faz toque, não faz ausculta do batimento cardíaco do bebê. Nós somos as guardiãs ali desse suporte, desse campo. Geralmente é a pessoa com quem a mulher desenvolve mais intimidade, porque a gente se encontra bastante ao longo da gestação, ainda que virtualmente, em tempos de pandemia. Então, somos, em geral, as mulheres que conhecem os desejos daquela mulher, que conhecem a história daquele casal. Então, se é um casal que já teve uma perda, se é um casal que vem de uma história, sei lá, se é primeiro filho, segundo filho. Então, a gente conhece o que está por trás ali, se é uma família que apoia, uma família que não apoia. Em geral, isso vai Sim. nos ajudar a prestar essa assistência. E pode ter Ai, o que legal. anestesista também, né? Sim. Nath, a gente vê alguns documentários, né? Tem um documentário muito legal que vocês podem acessar no YouTube, que é uma série do Caminhos da Reportagem, que tem um especial falando, né, sobre parto humanizado, sobre partos, e também o Renascimento do Parto, como a Nath citou, são três filmes, né, Uhum. documentários no caso, que também esclarece bastante, né, essa questão do parto humanizado. Acho que são boas referências, né, Nath, para Sim. as pessoas verem um pouco mais, terem mais informações. A Juliana, ela está comentando bastante aqui, eu estou Linda. vendo os comentários dela, e como a gente está caminhando com a nossa entrevista, aqui a nossa conversa, né? Aham. Nossa conversa, eu acabo deixando passar, mas Ju, eu sei que você é apaixonada por isso, acho que foi uma das primeiras amigas, assim, ela e a Sandra, que eu soube, né, que fez o parto humanizado, e então é uma honra ter ela aqui também. Ju, desculpe se passar os comentários, mas eu vi que ela fez uma pergunta muito importante, Nath. Ela comentou que ela teve o filho com 37 anos, né? E tem muito tabu com relação a essa questão, né, da idade e tudo mais. Como que vocês, de uma equipe mais humanizada, como que vocês enxergam essa questão da idade, que existem ou não, se tem a ver com a idade, como que vocês enxergam isso? É um tabu mesmo, um mito quase, que é o porque ouço sempre dizer, ah, acho que sou muito velha para um parto normal, e isso não faz o menor sentido. Assim, acho que todos os corpos femininos, todas as mulheres, todos, enfim, têm capacidade, condições de parir. É claro que existem limitações que podem ou não estar ligadas à idade e geralmente não estão. Mas assim, se não houver nenhuma contraindicação médica por algum motivo, a idade não tem qualquer relação, assim, não tem nenhum problema. Ah, é E bom saber disso. Acho que muitas mulheres ainda enfrentam, né? No consultório, há muita essa fala, né, dos médicos. Então, eu acho que as mulheres se preocupam bastante, né, com essa questão do parto humanizado relacionado à idade, né? Que bom sim, que você não, nos diz essa não faz informação. muito sentido, não. Assim, é isso. São corpos femininos preparados para parir, assim, desde que tenham uma assistência, desde que bem acompanhados, com um pré-natal bem feito, né? Eu não sou uma doula xiita, né? Então eu compreendo e defendo é, a, o poder também de uma cesárea bem feita. E é possível fazer uma cesárea respeitosa, sabe? Eu já acompanhei cesáreas em que a gente apaga a luz, em que a gente desliga o ar-condicionado, faz silêncio. Esse bebê também vem para o colo da mãe imediatamente. Então, uma cesárea, quando bem indicada, ela pode salvar vidas, né? Da Sim, mulher e do bebê. Então, acho que a gente não precisa ser extremista nem de um lado nem de outro. É observar, claro, os benefícios da cesárea quando ela é necessária e quando ela é bem aplicada, mas informar essa mulher de que ela não precisa passar por uma cirurgia necessariamente, ela não precisa marcar a cesárea dela, ela pode esperar o trabalho de parto começar, ela pode sentir, deixar o bebê escolher esse momento de nascer. E isso já é bastante precioso, ainda que seja uma mulher que por qualquer motivo
vá precisar passar por uma cesárea, mas que isso não tem nada a ver necessariamente com a idade. Ah, gente, vocês que estão comentando aqui, vou só fazer um lembrete. Os comentários que vocês estão fazendo aqui, quando a gente salva a live lá no IGTV, eles desaparecem. Então, quando a live terminar, vocês podem ir lá no IGTV, que vai estar lá no feed, e fazer de novo os comentários, que a gente vai adorar, né, Nath? É É muito isso aí. gostoso ver a curiosidade das pessoas, né? Sim. Nath, a gente está falando do parto humanizado, por enquanto, para os benefícios para a mulher, para a mãe, né? E para a criança, né? Também tem esse benefício para a criança independente. E outra coisa que eu gostaria de te perguntar é como no nascimento, né? Após o nascimento da criança, como que essa criança é tratada, né? Porque a gente vê assim, né? Eu vejo em cenas de filme, né? Em documentários, Uhum. mas muitas mulheres presenciaram, né? Que logo que sai o bebê, já enrola um monte, já vai fazer um monte de exames, né? E tudo mais. Como que é isso feito por uma equipe humanizada? Tá. Bom, acho que o primeiro benefício para o bebê de um parto normal, né, de um parto natural ou normal, é a escolha do dia de nascer. Então ele demonstra, a gente ainda não tem certeza de quais são os dispositivos que levam uma mulher a entrar em trabalho de parto, mas um dos fatores é a maturidade do pulmão do bebê, a maturidade do bebê, quando ele está pronto para nascer. Então, um trabalho de parto que começa espontaneamente está dizendo pra gente que esse bebê está pronto para nascer, o que é uma grande coisa. Então, acho que esse é o primeiro grande benefício. Depois, todo o processo do trabalho de parto é um trabalho feito a dois. Então, a força que a mãe está fazendo, a intensidade que a mãe está fazendo, esse bebê também está sentindo, né? E ele também está confiando no processo. Então, imagina que é um bebê, uma criança que não está vendo nada, que está só sentindo, se deixando levar por essa onda. Então, já existe um vínculo sendo formado ali entre mãe e bebê, né? Uma mãe que se entrega para viver esse processo, que se entrega para o desconhecido da sensação do trabalho de parto, porque ela não sabe o que é aquilo. E mesmo que você tenha mais de um filho, cada parto é um parto. Então, você se entrega para esse desconhecido, confiando que do outro lado o seu filho também se entrega para viver esse momento, para que vocês possam se encontrar. Então, acho que existe esse aspecto aí intangível do Uhum. nascimento, pelo canal de parto, massageia o pulmão do bebê, então ajuda com que ele consiga expelir os líquidos que eventualmente ele aspirou durante a gestação, o que é bastante normal. Então, o trabalho de parto tem todo esse benefício mesmo. A passagem pelo canal de parto, ela não é à toa, né? A Tá. natureza fez isso porque essa compressão na hora de passar é importante também para o bebê. De novo, não significa que bebês nascidos de cesárea estão fadados a qualquer coisa, né? Não é isso. Mas é claro que tem sim existem benefícios, inegáveis benefícios para esse bebê. Ele não é surpreendido com uma cesárea, né? Uma cesárea agendada é isso, de repente alguém corta e sem aviso prévio diz, vem cá, vem para esse mundo, né? E um Oh, coitado, mal sabia ele que estava tão gostosinho lá. Exato. Então tem uma ruptura menos delicada, menos sutil, né? Num parto normal, esse bebê ele está dando sinais, ele está sendo avisado de que que é hora dele chegar, ele está nos avisando que é hora de chegar. Então é um processo mais fluido mesmo, mais natural, instintivo. E na sala de parto, nascido o bebê, geralmente uma equipe tradicional, se é que a gente pode chamar assim, é, tem o costume de fazer uma série de coisas com o bebê, né? Então, pesar, medir, aplica um colírio, enfim, tem algumas coisas que são padrão. E a gente, no atendimento humanizado, na verdade, tudo isso vai ser feito em algum momento. Mas a gente entende Tá. que não precisa ser imediato, né? Esse bebê não vai perder nem ganhar peso ali.
Se ele tem 41 centímetros, 39 centímetros, 45 centímetros, pouco importa nesse primeiro momento. Então, a gente entende que esse bebê saiu do útero, de um lugar de acolhimento, onde ele estava fechadinho ali, todo tocado por Sim. superfícies dentro da barriga, acolhido. E a gente entende que, ao nascer, ele merece continuar dessa forma. Então, em geral, esse bebê é colocado no peito da mãe, no colo aqui, né? Ficado ali no pele a pele, para poder ouvir a voz dessa mãe, que é a mesma voz que ele ouvia na barriga, para poder ouvir os batimentos do coração dela, que é o mesmo coração que ele ouvia na barriga, começar a conhecer esse cheiro dessa mãe que ele tanto ouvia. Então, esse imprint materno, que a gente chama, é muito precioso para muitos aspectos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, além do vínculo, né, que é fundamental, desse vínculo que se forma entre a mãe e o bebê, a gente tem um bebê se adaptando com mais delicadeza ao ambiente extrauterino. Então, respeitosamente ele vai aprender a respirar sem ter o cordão cortado abruptamente. Então, ele não precisa, ele continua com o cordão ligado à mãe até ele parar completamente de pulsar. Quando ele para de pulsar, esse cordão é cortado e aí ele começa a respirar pelo pulmão. Então, é um processo que ele vai fazer sem pressa no tempo dele. Mas enquanto Acho que isso, é isso, Nath, assim. enquanto isso, ainda que não é cortado o cordão umbilical, continuam sendo feitas as medidas dele de batimento. Outra coisa que eu ia te perguntar é se nesse momento também que ele vai ficar com a mãe, se tem aquele processo do tapinha no bumbum, ele tem que ter alguma reação, como que é isso? A pediatra, ela avalia esse bebê no colo da mãe. Então, não é que ele fica lá no colo sem qualquer assistência. Isso também é um mito sobre a humanização em toda, né? Eles acham que algumas pessoas acham que é um parir sem assistência, sem responsabilidade. Na verdade, a gente tem na humanização profissionais absolutamente responsáveis, né? E que indicam sim uma cesárea, um procedimento, uma assistência quando é necessário, mas apenas quando é necessário. Acho que esse é o olhar, né, da humanização, é não intervir quando não tem por que intervir. Mas sim, estão todos ali em alerta, a pediatra avalia esse bebê, então ela está escutando, está observando a respiração. O bebê, ele não tem tapinha na bunda, nada disso, ele não precisa dar um choro estridente ao nascer, mas tem alguns sinais que a gente observa, que a pediatra observa, para Tá, observar se esse bebê tá bem. Então, ele não pode estar super molinho, hipotônico, que a gente chama, né? Ele é um bebê que tem uma rigidez muscular. A gente começa a perceber, depois que o cordão para de pulsar, que existe um movimento de respiração, tem um resmungo de ter um choro. Então, tudo isso sim, são sinais de que esse bebê tá bem, que ele não precisa de nenhuma assistência, de um cuidado mais especial para ser ajudado a respirar. Então, sim. sim, ele é avaliado, mas ele é avaliado o tempo inteiro no colo da mãe. Ele fica ali no peito da Outro mãe. lugar, né? Outro ambiente, né? Tá ali juntinho, não tá numa Exatamente. mesa separado, né? E eu lembro um Exatamente. tempo que ainda a mãe não nem via a criança, né? Na cesárea. Agora, em alguns lugares, eles ainda colocam um pouco, né? A criança junto da mãe. Sim. Eu não sei se depois desse procedimento ou se antes, mas eu acho que um tempo atrás, não sei precisar assim, se uma década ou mais, acho que mais um pouco, tal, era assim, uma agressão, sabe? Não sei se essa Uhum. palavra é muito pesada, mas eu acho que a mulher ela se sentia assim, né? Tipo, tá faltando um pedaço de mim, né? Me devolve daqui, né? E, E e na acho verdade, que é isso que que você está falando, desculpa, isso que você está falando é interessante, porque o assistindo podem concordar comigo ou não. E esse primeiro contato com o bebê, ele faz também com que a mãe, ele ajuda, pelo menos, nesse processo, para essa mãe se apaixonar por esse bebê. Porque
é um bebê que vai ser bastante demandante nos primeiros meses e vai ser uma rotina, em geral, bastante intensa, bastante difícil. E esse amor que se estabelece ali, ele ajuda a gente a passar por tudo isso. Fora os benefícios físicos de estimular a contração uterina para diminuir a chance de hemorragia. Então, existem benefícios clínicos, mas existe também essa mulher chegar nesse lugar do pós-parto conectada. Uhum. Sai do colo, eu imagino que seja talvez mais chocante você ter que lidar com isso, né? Você ter que falar, nossa, então agora eu não estou mais grávida, agora existe um bebê. Como é que eu processo isso, né? Como é que eu mudo essa chavinha? Não que não existe amor, existe o amor, vai existir o amor, qualquer via de parto, mas eu acho que o trabalho de parto, ele também é um ritual para viver essa passagem, né? Para chegar nesse lugar um pouco mais, primeiro um pouco mais certa, depois de conhecer toda a potência do seu corpo, você se sente capaz. Você não duvida mais da sua força para nada. Você fala, ok, eu já cheguei até aqui, eu dou conta desse bebê agora. Mas acho que por todos os processos que vão vir a seguir, né? Acho que é isso, assim, é bem interessante esse ponto que você falou da conexão, né? Deixa eu ler aqui o comentário da Fernanda. Acho que ela está fazendo uma pergunta, vamos ver. Uhum. Como a doula pode ajudar a evitar a violência obstétrica e tem alguma forma de intervir ou orientar no momento do parto nesses casos? Sim, Nanda. Vamos lá, acho que como doulas, o nosso trabalho começa na gestação. Então, eu costumo dizer para as mulheres que o meu primeiro papel é ajudar a construir esse portfólio de informação de que vocês precisam para poder parir. Então, o que é comum acontecer, o que pode acontecer, quais os desdobramentos de cada intervenção ou de cada violência mesmo. E a gente vai conversar muito sobre isso durante as sessões. Fora isso, a gente faz juntas, eu faço junto com as minhas gestantes, geralmente recomendo que elas façam um plano de parto. Então, isso um plano de parto é um documento, ele não tem um valor legal que obriga necessariamente o hospital a seguir aquilo que está sendo dito, mas ele tem um papel, primeiro, de construção de consciência dessa família, desse casal, dessas mães, de dizer, não, o que eu quero é isso aqui, é esse caminho que eu quero, essa intervenção eu não aceito, isso aqui, beleza para mim, mas isso aqui não. Então, o plano de parto, ele tem esse poder de empoderar o casal, a mulher, e também, ao chegar num hospital com um plano de parto, a equipe do plantão costuma olhar para isso com outros olhos, costuma olhar para essa família com outros olhos, fala, bom, esse casal aqui se preparou, ele se informou para vir até aqui, então a gente não pode fazer qualquer coisa, a gente precisa olhar para essa mulher. Então, acho que essas são grandes ferramentas. Fora isso, durante o trabalho de parto, a gente não pode ou não deveria, a doula não deveria, na minha opinião, ser a mulher que briga no hospital, né? Então, eu acho, como eu falei, eu acredito que a doula, ela é uma guardiã do campo de cuidado e de respeito a essa mulher. Então, se eu for chegar na maternidade brigando com a equipe, eu estou atrapalhando essa mulher no processo de entrega. Porque eu acredito que ela precisa de intimidade, ela precisa de segurança, ela precisa se sentir confortável e segura e amada e amparada. Então eu acho que eu, como doula, não posso, não devo tumultuar o ambiente. O que não significa que a gente precisa ver uma violência e ficar necessariamente calada. Agora, a gente não pode, na minha visão, né? Tudo isso na minha visão, intervir junto à equipe médica, dizer, não faça isso, não faz essa manobra. Mas a gente pode lembrar a mulher que essa sim é a protagonista do parto, lembrar a mulher de que, olha, então eu posso sussurrar no ouvido da mulher, falando, olha, isso ele não precisa fazer, acho que pergunta se é mesmo necessário, né? E o acompanhante ou a acompanhante também,
que são as pessoas que podem efetivamente, se for necessário, brigar e falar, não, desculpa, a minha companheira não quer isso. Ela não quer essa intervenção. Então, geralmente eu sou uma pessoa que vou ali cochichar no acompanhante, falar, olha, ela não queria que ficassem oferecendo anestesia toda hora. E a equipe tá vindo aqui oferecer toda hora, essa enfermeira entra aqui toda hora e oferece. Vai lá fora e dá um toque que ela não quer. Ou pede, por favor, para fazer silêncio. Então, geralmente a gente fica ali fazendo essa intermediação para garantir esse conforto, tá? Eu acho que isso já evita, sim, na minha opinião também, casos de violência obstétrica. Mas é claro que ter uma doula não garante um atendimento não violento, porque isso está fora da nossa alçada, infelizmente, né? Mas esse conforto, né, que já traz, né, um pouco, ou muito, né, dependendo dos casos, dessa coragem, né, para a Sim. mulher, da potência e tudo mais. Mas, Nath, pode acontecer, né? Porque o nosso emocional, ele realmente não é uma linha reta, né? A gente fica assim e tal. Eu acredito que possa acontecer mesmo passando por esse ciclo, se preparando, né? A doula sempre orientando do que pode, não pode acontecer e tudo mais. De no momento ali, né, do parto, ou mesmo desse trabalho de parto, da mulher ter algum descontrole emocional, uma ansiedade, ou vou desistir, não consigo, né? Como que acontece? Como que vocês lidam, né, com esse acontecimento? Sim, pode acontecer, né? E até diria que é comum, assim, a mulher chegar em algum momento e dizer, meu, não quero isso, tá intenso demais, né? Algumas desistem. Geralmente tem uma fase do trabalho de parto específico em que isso acontece, e é bem na reta final, em geral, né? E é porque é isso mesmo, gente. O nascimento é muito intenso, como eu falei, é a chegada de um ser humano no mundo. Independente de qual é a sua fé, de qual é a sua crença, é a chegada de um ser humano. Então, não dá para ser simples, não dá para ser, né, dá para ser agradável, dá para ser potente, dá para ser transformador. Isso mas é intenso, né? E a gente, como doula ali, e os acompanhantes também, a gente instrui os acompanhantes durante o pré-natal também para ocupar um pouco esse papel, ou bastante esse papel. A gente dispõe de algumas ferramentas que a gente pode ajudar essa mulher. Então, as doulas, na verdade, a gente não tem uma formação única, né, para se tornar doula. Existem diversos cursos com cargas horárias distintas. E acho que cada doula vai achando um pouco o seu caminho do que né, do que gosta de oferecer para as mulheres, do que é o seu perfil. Então, eu, por exemplo, eu trabalho bastante com meditação. Então, a gente usa a meditação durante a gestação, usa a meditação durante o trabalho de parto, quando isso faz sentido para aquela mulher. A massagem ajuda muito a centrar, a voltar a se concentrar no corpo. Existem técnicas de respiração que a gente usa bastante também para ajudar a mulher a voltar para aquele lugar de tranquilidade. Quando eu falo respiração, não estou falando respiração do parto, igual a gente vê em filme cachorrinho, para o período expulsivo, não. Estou falando uma respiração que ajuda a mulher a centrar de novo, manter a calma, voltar para o controle, voltar para aquele estado de confiança para conseguir seguir. A gente usa bastante aromaterapia, então existem óleos essenciais para cada fase do trabalho de parto, que são possíveis para cada momento. E é por isso também que é tão importante a gente conhecer essa mulher antes, né? Porque as questões, nenhuma mulher, toda mulher vem com uma bagagem, né? E toda essa bagagem estará ali junto com a gente no trabalho de parto. Então, as dores, as angústias, as fortalezas, né? Toda a bagagem positiva também tá tudo ali posto no trabalho de parto. Então, quando a gente conhece um pouco da história dessa mulher, a gente consegue propor ferramentas que fazem sentido para ela, que fazem sentido para aquele casal. E às vezes a ferramenta é pouco técnica. Às vezes eu digo sempre que a gente se mune de um monte de ferramenta, de um monte de técnica, faz um monte de curso, mas na verdade a nossa ferramenta mais potente é olhar olho no olho daquela mulher e falar:
e tentar decifrar o que aquele corpo está pedindo, né? O que aquela mulher está precisando naquela hora. Se é um abraço, às vezes a melhor ferramenta é você chamar o companheiro, colocar o companheiro ali do lado dela e falar, vem cá, abraça ela, chega mais perto, fica aqui, né? Então, eu acho que essa escuta atenta aos sinais, né, ao que está acontecendo ali no ambiente, o que pode estar perturbando a Tá. concentração dessa mulher, a confiança dessa mulher, acho que essa é a maior ferramenta da doula, assim. Nath, existem estudos que comprovam que a cesárea ela traz mais prejuízos e até mortalidades, né, do que um parto humanizado, um parto natural. Mas também a cultura, né, de se reforçar na mulher, né, esse sentimento do você não consegue, é muito dolorido, né, e toda essa questão que me parece que é muito mais de uma indústria, né, da medicina, sim, né, e com todo o respeito, porque a gente sabe que também que a cesárea salva vidas, né, como você já citou aqui. Como que é essa comparação, se vocês também trabalham com esses números, no momento de uma reivindicação, por exemplo, porque eu até quero entrar nessa questão de leis, assim, desse debate, incluindo a pergunta da Juliana, né, da regulamentação da profissão de doula, e mesmo das questões mais de regulamentação mesmo do processo, né? Como que isso se dá? A gente tem que levar em consideração que é o que a cesárea é uma cirurgia de grande porte. Então, como toda cirurgia de grande porte, ela tem riscos somados ali. Então, é uma cirurgia em que precisa de uma quantidade de anestesia importante, né? Vão ser cortadas camadas importantes. É uma cirurgia importante, séria, né? Então, nesse sentido, é que a gente tenta mostrar para as mulheres que sim, quando ela é necessária, esse é um risco que a gente precisa assumir. Então, passar por uma cirurgia grande, neste caso ou naquele, é importante, vamos a isso. O risco da cirurgia passa a ser menor do que o risco que se está correndo numa situação A, B ou C. Mas a cirurgia, por conveniência, ela soma, tanto por conveniência da mulher, por conveniência do médico, seja do que for, ela soma um risco na história dessa família que às vezes a gente não precisa correr. É claro que não significa que o parto normal, o parto natural, não tenha intercorrências. O nascimento tem um risco. Qualquer nascimento tem um risco. E cada um tem uma história para viver também, né? Então, cada nascimento tem uma história. Mas é importante a gente levar isso em consideração. Que se a gente quer adicionar um risco a esse nascimento, né? Se for um desejo da mulher, por qualquer motivo, não quero entrar em trabalho de parto, às vezes tem um trauma de uma violência sexual. Então tem muitas coisas que podem estar por trás também da escolha de uma mulher de agendar uma cesárea. É muito difícil a gente julgar e eu não quero me colocar aqui num lugar de não, gente, parto normal, ou é isso ou é nada, né? Porque o parto, ele é um evento da vida sexual da mulher. Um evento importante da vida sexual da mulher. Então, é importante também que ela possa escolher não passar por isso, porque a gente não sabe o que está por trás da bagagem dessa mulher, né? Mas desde que todas as escolhas sejam bem informadas. Então, eu quero agendar uma cesárea, tá bom. Estão aqui os números, estão aqui as escolhas, é isso que você quer? Vamos juntas. E aí você pode contar comigo para o que você decidir, desde que você esteja super bem informada, né? E super empoderada dessa sua decisão. E sobre a regulamentação profissional, a profissão de doula é uma profissão que existe oficialmente, mas não existe uma regulamentação nacional, né? Um conselho nacional ainda, desejo que isso exista em algum momento, que unifique, né? Ou que pelo menos homogeneize aí esse atendimento ou a formação. Então a gente tem associações estaduais, cada associação
tem tido, nos últimos anos, um trabalho bastante importante junto às câmaras de vereadores, enfim, no processo de legislação, no processo de conseguir garantir que toda mulher tenha direito de ter uma doula, se ela desejar, né? De conseguir colocar doulas no acompanhamento do SUS, doulas voluntárias. Então, existem processos importantes Tá, acontecendo isso nesse ainda não sentido. é possível no SUS. Você ter o acompanhamento Existem, da doula ainda. Ah, assim, hoje em dia você já tem a autorização para entrar com uma doula, uhum, mas desde que você contrate essa doula. tá. Existem programas de voluntariado em que existem doulas que trabalham ou voluntariamente ou por um valor social para mulheres que precisam dessa assistência. A maioria das doulas faz isso. Todas nós temos esse olhar para uma mulher que precisa dessa assistência, então a gente pode oferecer essa assistência com algum preço de custo e tal, para aquelas que realmente estão em vulnerabilidade social. Tá. Mas existem, por exemplo, a Casa Ângela tem um projeto de doulas, então existem doulas que trabalham dentro da Casa Ângela gratuitamente, mas hoje em dia elas atendem mães adolescentes. Então é um projeto muito legal, é incrível. A Casa Ângela tem um trabalho que eu admiro demais. Mas assim, não são doulas disponíveis gratuitamente para todas as mulheres ainda. Então, isso são processos em andamento, né? Hoje em dia, quem precisa de uma doula, quem deseja ter uma doula, precisa contratá-la particularmente, pelo valor que seja, né? Seja voluntário ou social ou particular, ela precisa ir atrás desse serviço, né? Mas Tá. assim, são coisas que estão em andamento, né? Existem projetos em andamento. A gente esbarra, claro, na questão dos hospitais, no custo que isso tem, enfim, acho que ainda é bem embrionário isso. E uma outra questão é a formação, né? Que a gente não tem ainda uma grade única para todas as formações. Então, tem cursos de durações diversas, cursos com estágio, cursos sem estágio. Então, ainda não tem um padrão. E aí, cada doula vai caminhando para se formar dentro do que gosta mais, né? Então, depois que eu terminei a formação de doula, por exemplo, eu fui fazer outros cursos. Rebozo, que é uma ferramenta que eu gosto de usar, uma terapia. E aí cada mulher vai achando ali os seus caminhos, vai compondo a sua malinha de ferramentas para apoiar as mulheres. Eu acredito, Nath, que a gente está caminhando muito para esse lugar, sabe? Que as pessoas terão a oportunidade de escolher. Eu estava conversando semana passada, a gente conversou com uma naturopata, a Fernanda, e a gente comentou, né, que o SUS já existe no SUS ferramentas que são interagem, né, com os tratamentos médicos complementares, né, que Uhum, são terapias mais naturais, né, como a gente falou, a aromaterapia, como você usa, né, o reiki e tantas outras, né. Então, eu acredito que existe, né, esse caminhar aí, algumas coisas já foram conquistadas, uhum. e é importante, né, que existam pessoas que estão ali lutando e reivindicando, né, para que as mulheres tenham escolha, né, pelo menos que você tenha a oportunidade de escolher. Com A gente certeza. está caminhando para o final e eu vou fazer essa pergunta da Juliana, depois eu vou voltar algumas coisas aqui que eu ainda quero conversar com você, mas só para a gente já ficar atento ao tempo. Tá bom. A Juliana está perguntando, com a pandemia, as doulas têm permissão para estar no parto hospitalizado? Juliana, de novo, não tem uma regra nacional, né? Então, cada hospital tem autonomia para decidir se permite ou não a entrada das doulas. Posso dizer pela minha experiência aqui em São Paulo, desde o início da pandemia, a gente teve até lá atrás, ano passado, no começo da pandemia, algumas restrições em alguns hospitais aqui de São Paulo particulares, e atualmente a gente está podendo entrar com algumas restrições, então, tem que apresentar às vezes o teste de Covid, obviamente que com máscara, nem todos os nossos materiais da mochila podem entrar junto. Então, claro que tem todos os cuidados e, na minha opinião, tem que ter mesmo, porque a gente precisa se resguardar e resguardar as mulheres, né, que estão recebendo esse atendimento, mas está sendo permitido. No SUS, aqui em São Paulo, pelo menos, o que eu tenho visto é que as mulheres que optam por ter a doula
tem precisado escolher entre a doula ou o acompanhante. E aí algumas instituições permitem um revezamento, então entra um pouco a doula, depois o acompanhante, se reveza, outras instituições não permitem. Então é bem importante que cada mulher se informe no hospital em que pretende parir, para poder não ser pega de surpresa, assim. Acho que isso é um fator importante. Sim. E a Cecília Duarte, quem que é? A Cecília é minha mãe. Ah, um beijo para Cecília. Aproveito já para desejar feliz Dia das Mães. Ela está aqui Tá prestigiando aqui, a também. mãe é mãe, né, Imagina, Kel? Não deixa a gente na imagina que ela live, ia não, contar. não abandona. Tem um Sim. monte de gente querida aqui que eu já vi. Só gente Ai, querida. que bom. Eu quero mandar um beijo também para Dona Zélia, que ela fez um comentário aqui que ela está adorando. Também é mamãe, é vovó. Então, beijão para todas as mamães que estão por aqui e curtindo a Nath, que tem um conteúdo muito interessante. A gente não vai conseguir falar tudo aqui, já é fato. E vocês acompanhem, então, o perfil dela, que ela traz novidades, ela também participa de lives. Acho que amanhã você tem outra live, né, Sim, Nath? amanhã a gente vai fazer uma live às 19, pelo Zoom, não é aqui pelo Instagram, para mulheres que estão planejando engravidar. Então é um outro perfil de conversa, mas é também bem bacana do que a gente pode já começar a se informar, enfim, antes de engravidar. Ah, que bom. Tem uma pergunta final do Papo Bom, a gente tem pouquíssimos minutinhos, vamos ver se a gente Tá consegue. bom, eu vou ser É, objetiva, prometo. se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém, qualquer pessoa da história, ou atual, ou uma pessoa próxima a você, Nossa, enfim, quem seria e o que você falaria para ela? nossa, não sei. Sinceramente, É. eu gostaria muito de ter conhecido a avó da minha avó. Ela era Ó, parteira na aldeia em que eles moravam em Portugal. que lindo! E, e a minha avó foi muito importante no meu processo de empoderamento para o parto do Léo, que foi o meu primeiro. Ela sempre me dizia que eu dava conta da dor do parto. E porque ela ouvia as histórias da avó dela e era isso aí, mulher tinha sido feita para parir e eu ia dar conta. E eu me lembro Olha, que nas semanas anteriores ao parto, quando eu não sabia em que momento que o Léo ia nascer, todas as semanas eu pintava a minha unha de vermelho, que é a cor que a minha avó usa com mais frequência, era o meu jeito de levá-la comigo no parto. Então, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e conversar com alguém, eu teria vontade, muita vontade de conhecer a avó dela e saber como era a prática da parteria tradicional em Portugal, porque me sinto muito em busca dessa ancestralidade, né? Eu acho que eu tenho um pouco disso no meu partejar, assim. ah, que coisa linda! Ó, sua mãe já está ficando emocionada, eu já estou ficando emocionada, você também, todo mundo. E é uma história muito bonita e que traz também, né, essa sua história, esse resgate, né, da sua família e do que também te toca hoje, né? É tudo muito bonito. Nath, eu sou muito grata pela sua Uhum. presença aqui. Estou muito feliz de te receber. Você é uma pessoa muito, muito importante para o mundo, para a gente também aqui em casa, sabe muito bem disso. E espero que você tenha gostado da surpresa. Muito. É, vou agradecer ao Gustavo por não ter contado, ter ficado em silêncio. E muito, muito obrigada, viu, pela sua participação e por você ser essa pessoa linda que você é, viu? Querida, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto que eu mais amo, a oportunidade de estar com você, que é uma mulher que eu admiro demais, que eu acompanho e que quero seguir acompanhando sempre, essa família que eu amo de coração, e seguimos juntas. Muito obrigada pela oportunidade de falar, pela homenagem, pela emoção de estar aqui hoje, foi muito, muito especial. Obrigada mesmo. Ah, que bom. Beijão. Beijo, Beijo, gente, gente. obrigada. Ó, não esquece que amanhã tem bônus BBB e hoje tem a eliminação e hoje vão parir lá no BBB. Hoje vão parir a vencedora. Eu acho que vai ser Juliette. Você acompanha, Nath? Eu tô super por fora, acompanho rarissimamente, assim, acompanho os seus papos, acompanho o seu BBB, mas não acompanho o programa sempre.
Durmo cedo com as crianças. Ah, tá vendo? Quem tem criança tem que dormir cedo. Gente, um beijão. Obrigada, Beijo. Kel. Nath, Obrigada, gente. obrigada. Tchau. Tchau.